Olá, pessoal. Eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Julgado Penal. Pois bem, no julgado penal nós falamos de julgados que tenham caráter jurídico penal, que sejam marcadamente importantes, que marquem época no nosso país e que tenham esse conteúdo penal que serve aqui ao nosso canal para que nós possamos conhecer um pouco mais o conteúdo dessas decisões. A decisão que nós vamos conhecer hoje se trata de um recurso especial que foi impetrado pelo Ministério Público Federal perante o Superior Tribunal de Justiça. É o recurso especial 1.977.124. 1.977.124, um recurso especial do Estado de São Paulo, com o parecer do Ministério Público Federal, que fez realmente a diferença nesse começo do mês de abril de 2022. O julgamento desse recurso aconteceu exatamente no dia 5 de abril de 2022 e possibilitou que a Lei Maria da Penha fosse estendida e aplicada também às mulheres trans, às mulheres transgêneros ou transexuais em todo o nosso país. A decisão foi da sexta turma do STJ, e o ministro relator foi o ministro Rogério Schietti Cruz. Então, o ministro do STJ, a sexta turma do STJ, é conhecida por julgar leis ordinárias federais, né, as leis de conteúdo penal, civil, processual civil, ou seja, a legislação ordinária do nosso país, infraconstitucional. E o STJ decidiu de forma histórica, a sexta turma do STJ, por unanimidade, que a Lei Maria da Penha, ou seja, a Lei 11.340 de 2006, pode e deve ser aplicada também às mulheres trans. Se trata de uma decisão histórica, pessoal, porque até então esse tipo de decisão oscilava muito nos nossos tribunais. Tanto que esse recurso especial que veio do Estado de São Paulo, ele foi julgado improcedente na primeira instância, como também na segunda instância no TJ de São Paulo. Então, o recurso especial, que é dirigido ao STJ, chegou justamente para derrubar essas decisões contrárias à aplicação da Lei Maria da Penha às mulheres trans no nosso país. O recurso nasceu lá no Estado de São Paulo porque uma mulher trans ela foi agredida pelo seu próprio pai, que não aceitava a sua orientação sexual e a sua identidade de gênero, mais que nada a sua identidade de gênero com o gênero feminino, né? Uma mulher que nasceu no corpo de um homem, mas que se identifica com o gênero feminino e que queria, mesmo não tendo feito a cirurgia de transgenitalização, isso nem é necessário para que ela se identifique como mulher, ela queria medidas protetivas contra o seu pai que a estava agredindo. Pois bem, na primeira instância, ela teve o seu recurso negado, as medidas protetivas não foram deferidas a essa mulher trans, e na segunda instância, no TJ de São Paulo, também o recurso do Ministério Público foi negado, né? Um recurso que o Ministério Público faz em atenção a essa vítima, já que se trata de ação penal pública incondicionada. Chegando então ao STJ em nível de recurso especial, como a gente já caracterizou esse recurso especial lá no começo do vídeo, nós tivemos um parecer favorável da Subprocuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que foi já Procuradora-Geral da República, super favorável então à aplicação da Lei Maria da Penha também às mulheres trans, ou seja, que tenham o gênero feminino marcadamente assumido, independentemente de cirurgia. Então, o que fica muito claro, tanto no parecer da subprocuradora Raquel Dodge, quanto no voto do ministro Rogério Schietti, é que mais importante do que o sexo na Lei Maria da Penha, na Lei 11.340, é o gênero feminino, é a manifestação de gênero. E a lei, sim, pode se aplicar ao gênero feminino. Vamos entender um pouquinho mais, então, como está configurada a Lei Maria da Penha, e ao final vou deixar para vocês aqui um vídeo do nosso canal, História Penal, a respeito de todo o histórico da Lei Maria da Penha e como ela surgiu no nosso país. Mas vamos conhecer agora o texto da lei e também porque, com base tanto no parecer da subprocuradora quanto no voto do ministro, a lei pode sim se aplicar às mulheres trans. O voto do ministro, ele é marcadamente histórico porque ele diz que esse julgamento versa sobre a vulnerabilidade de uma categoria de seres humanos que não pode ser resumida à objetividade de uma ciência exata. A existência e as relações humanas são complexas e o direito não se deve alicerçar em discursos rasos, simplistas e reducionistas, especialmente nesses tempos de naturalização de falas de ódio contra minorias. Uma coisa importante no voto do ministro Rogério Schietti, pessoal, é que ele marca que o Brasil ele é um país recordista em morte de pessoas da população LGBTQIA+, de pessoas trans especificamente. O Brasil bate na casa dos 38,2% de homicídios perpetrados contra essas pessoas,
em todo o mundo, ou seja, o Brasil é responsável por 38% dos homicídios contra a população trans no mundo, um único país, ou seja, um país onde a transfobia ela cala muito alto e que realmente precisa de uma proteção para essa minoria. E onde está essa proteção? No voto do ministro está claramente, marcadamente na Lei Maria da Penha, está claramente lá. Nós, entendendo a Lei Maria da Penha como uma lei que não tutela somente o sexo feminino, mas o gênero feminino, nós encontramos na lei alguns indícios que permitem, assim, aplicação e, portanto, o deferimento das medidas protetivas que constam na lei para essa filha, essa mulher trans que estava sendo agredida pelo seu próprio pai. Então, conhecendo mais o texto de lei, a Lei 11.340 de 2006, como eu já falei para vocês, ela traz ali o seu âmbito de aplicação no artigo 5º, que é tanto no caso de violência doméstica quanto de violência familiar ou relações íntimas de afeto. Então, transcrevendo para vocês aqui no rodapé o artigo 5º da Lei Maria da Penha, a lei começa falando em mulher, ok, pessoal? Em políticas públicas para mulheres, a palavra mulher, ela realmente aparece nos primeiros artigos da lei, nas disposições gerais, mas depois nós temos um capítulo dedicado à violência doméstica e familiar contra a mulher, e no artigo 5º, vejam como a situação já abre um pouquinho mais, né? Então, o artigo 5º que fala dos âmbitos de aplicação, onde se aplica a Lei Maria da Penha no Brasil, nós temos o seguinte: para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, isso é muito importante, aparece a palavra gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, é excelente essa definição. O ministro parte daí na construção do seu voto, já que se trata de uma discriminação de gênero, ou seja, uma questão cultural, uma questão histórica de dominação do gênero masculino sobre o gênero feminino. Desde há centenas de milhares de anos, a mulher é discriminada historicamente, o gênero feminino é discriminado historicamente na nossa sociedade, por uma dominação do gênero masculino sobre ele. E aí se incluem as mulheres trans, e não somente do sexo feminino, que é uma característica morfológica, biológica ligada aos órgãos sexuais, que vão ser do sexo masculino ou feminino, ou seja, gênero é algo maior, é algo mais amplo do que a palavra sexo. E aí nós temos 3 âmbitos de aplicação da Lei Maria da Penha, e que vão se aplicar a essa mulher trans, vejam só. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas, então as pessoas convivem, como, por exemplo, uma república de estudantes, como, por exemplo, uma funcionária doméstica, em que uma mulher ou uma pessoa do gênero feminino, né, falando aqui amplamente no gênero, seja agredida, uma colega de quarto, uma funcionária, e que está prestando serviços nesse âmbito doméstico. Então, número 1, o âmbito é doméstico. Número 2, inciso 2 do artigo 5º, no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então, a pessoa realmente pode ter um vínculo sanguíneo, por afinidade, ou seja, por adoção, ou simplesmente se agregarem, se reconhecerem como aparentados, não necessariamente uma família no papel, ok, pessoal? Mas aí o vínculo é familiar, e mesmo que a lesão não aconteça dentro de casa, pode ser no meio da rua, esse vínculo familiar une essas pessoas. E se for o gênero feminino, né, ou seja, que está sendo agredido, nós temos aí a aplicação da Lei Maria da Penha. E número 3, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Relações esporádicas de afeto, não necessariamente sexuais, um namoro, uma noite, eventualmente, em que a pessoa tenha tido relações com a outra, já implicam que a Lei Maria da Penha vai poder ter a sua aplicação reconhecida na esfera desta relação, ainda que eventual, ainda que sem uma convivência sob o mesmo teto, ou seja, relações esporádicas de afeto, relações íntimas de afeto, ainda que não implique necessariamente uma relação sexual. E vejam que legal, no parágrafo único do artigo 5º, nós temos de forma inovadora, na Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, que as relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual, ou seja, pode ser que uma mulher seja agredida por outra mulher, numa relação homoafetiva de mulher com mulher. E aí nós temos realmente a aplicação da Lei Maria da Penha, independentemente de se tratar de uma relação heterossexual ou não. Então, nós temos que entender, depois dessa definição do artigo 5º, que a Lei Maria da Penha se aplica ao gênero feminino, ok, pessoal? Como bem disse o ministro Rogério. E, além do mais, não só nas agressões marido contra mulher, que é o que a gente mais vê, que respondem por 90% dos casos de medidas protetivas, de agressões ligadas à aplicação da Lei Maria da Penha no Brasil. Mas nós temos também a aplicação da agressão de sogras contra noras, de pais contra filhas, de padrastos contra filhas, como é o caso
desse julgado do STJ, então pais, padrastos, enteadas, né, irmãos contra irmãs. Não temos que pensar somente naquela relação heterossexual clássica de homem agredindo mulher, certo? Nós temos que pensar no gênero feminino e também em outras relações familiares que não impliquem necessariamente uma relação de casamento, uma relação marital, uma relação eventual, sexual, ou uma união estável. Não só isso requer a aplicação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha, nós temos que ampliar a nossa visão. Ok, pessoal? E outro aspecto importante da lei que eu quero destacar é o seu artigo 7º, porque o artigo 7º fala das formas de violência contra a mulher. E aí nós pensamos muito na violência física, pessoal, mas é importante, estamos falando de Lei Maria da Penha, ampliar também esse espectro, entender todas as violências contra o gênero feminino, não só a mulher, né, já aprendemos, que podem ser praticadas contra essa vítima e requerer a aplicação imediata da Lei Maria da Penha. Então, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, aí está o artigo 7º da Lei Maria da Penha, entre outras, vou elencar 5, mas outras mais pode haver e vão implicar realmente que a Lei Maria da Penha seja aplicada. Número 1, a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Então, são os tapas, são os arranhões, são os empurrões, é o próprio feminicídio. Número 2, a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação da sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. O conceito de violência psicológica foi atualizado pela Lei 13.772 de 2018 na Lei Maria da Penha. Foi bastante ampliado. Depois logo veio o crime de violência psicológica também. Então nós temos um reconhecimento da violência psicológica muito bem feito aqui pela Lei Maria da Penha. Não se trata só de violência física contra o gênero feminino, ok? Número 3, nós temos a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo, ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, bastante amplo, não só o estupro, mas a prostituição forçada, a limitação e o cerceamento do uso de meios anticoncepcionais, o aborto forçado, enfim, muito ampla violência sexual contra a mulher, o conceito. Número 4, a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades, então reter os bens da mulher, danificar esses bens, apropriar-se indevidamente desses bens, enfim, furtá-los, roubá-los, todos os danos que são feitos ao patrimônio da mulher, embora não toquem no corpo da mulher, isso também é violência contra a mulher, é violência patrimonial. E quinto, a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. É claro que a Lei Maria da Penha ela ficou um pouco aquém do que poderia ter definido como violência moral, né? Existe também o assédio moral, mas ele cabe no conceito de violência psicológica do inciso 2º. E também aquelas, a meu ver, além da difamação, da injúria e da calúnia, nós temos aquelas divulgações de cenas íntimas, né? Que violam a honra, a imagem, principalmente a dignidade sexual da mulher, não estão contempladas na violência sexual, mas poderiam estar na violência moral, tanto o registro não consentido quanto a divulgação não consentida de cenas de sexo, nudez, de cenas de intimidade da mulher, poderiam e, por que não, estarão também contemplados aqui, embora no inciso 5º a definição ficou um pouco fechada, né? Mas nós sabemos que outras formas de violência contra a mulher estão também inseridas no artigo 7º, como nós já falamos, da Lei Maria da Penha. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso julgado penal de hoje, tratando da ampliação da Lei Maria da Penha para que seja aplicada às mulheres trans também no Brasil. Brasil, que é um país, infelizmente, recordista na morte de pessoas trans.
Bom, a Lei Maria da Penha aplica-se às mulheres trans, porque elas pertencem ao gênero feminino no Brasil. Isso ficou muito claro no julgamento desse recurso especial pelo STJ, pela sexta turma do STJ, ministro Rogério Schetti Cruz, que foi o relator, a partir de um parecer favorável do Ministério Público, que reverteu a sequência de julgamentos que vinha do Estado de São Paulo, a partir desse parecer favorável da subprocuradora-geral da República, Raquel Dodge. Espero que vocês tenham gostado. Se trata de avanço da lei e se trata de evolução na aplicação da Lei Maria da Penha. Nós voltamos proximamente com mais quadros aqui no nosso canal, professora Gisele Mendes. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.